O que significa orar com perseverança? Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó 23, 17. Pode estar escuro em nós e pode haver trevas, especialmente quando começamos a orar. A oração muda todas as coisas, pois sabemos que pela oração são movimentados os braços de Deus. Acontece frequentemente que no momento em que um filho de Deus começa a orar, poderes da incredulidade, poderes das trevas se apossam dele. Isso pode ser por diferentes razões. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar os pecados pessoais não perdoados. O Senhor Jesus não disse em vão: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Disso conclui-se claramente que é impossível penetrarmos no santuário enquanto ainda tivermos qualquer rancor contra alguém em nosso coração. Se não perdoamos de coração, então há trevas. Outra espécie de trevas é determinada por poderes herdados, incorporados. Essa linha de maldição vai frequentemente até a terceira e quarta geração. Trata-se dos pecados ocultos, não reconhecidos de pais e antepassados que ainda não foram trazidos à luz. Sempre novamente encobre-se. Então, essas trevas, quando se quer penetrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Assim pode acontecer, e muitos filhos de Deus já se queixaram disso a mim. Se o crente, quando quer ir para diante de Deus, tem repentinamente terríveis pensamentos de blasfêmia, filhos de Deus que desconhecem o assunto, são abalados de tal maneira por isso, que imaginam ter cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas não é assim. Também nesse caso não se trata de possessão, mas de obsessão. Tais pessoas continuam sendo perseguidas por poderes das trevas herdados dos pais e antepassados. Elas deveriam falar a respeito com um conselheiro espiritual e vir à luz confessando: Senhor, trago-te também os pecados de abominação não reconhecidos dos meus pais e antepassados, declarando-me liberto em nome de Jesus de qualquer ligação com as trevas. Então, eles poderão orar até conseguirem penetrar no santuário. Mas existe ainda uma terceira espécie de trevas, pelas quais, porém, não és responsável. Eu gostaria de esclarecer o seguinte a respeito. Quando queremos orar e está escuro em nós, isso é, por um lado, uma tentativa de Satanás de nos tornar incapazes de orar, mas por outro lado, Deus o permite, para nos ensinar a sermos príncipes de oração. As trevas pretendem fazer que fiquemos resignados e desistamos. A permissão de Deus, por sua vez, deve demonstrar até que ponto o reconhecemos como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, de modo que não fiquemos resignados e não desistamos. Jó é o melhor exemplo. Ele lamentou que as trevas não queriam acabar. A aflição simplesmente não termina. Uma coisa após a outra vem sobre ele. Apesar de estar claro, está escuro nele. A luz é como a escuridão. Jó 10, 22. Isso quer dizer que ele não pode mais alegrar-se com a sua vida. Jó foi um homem que buscou o Senhor de todo o coração. E o próprio Senhor lhe conferiu o testemunho de que ninguém era tão íntegro quanto ele. Mas justamente esse homem foi levado para dentro das maiores trevas. Assim ele se queixa, por exemplo, que sua oração noturna perseverantemente não é mais respondida. Mas, se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama. Jó 17, 13. Essa é uma situação desesperadoramente aflitiva, mas o Senhor reconhece seu servo e ama-o. No caso de Jó, estava muito em jogo. Todo mundo invisível assistia perguntando: ele desistirá ou não? Sua própria mulher veio a ele para convencê-lo a amaldiçoar tudo. A honra do Senhor estava em jogo com relação a Jó. Deus o ousou muito e confiou muito nele,
deixando-o por longo tempo em trevas e não respondendo mais às suas orações. Mas ele confiou em Jó, que apesar de tudo, não pecaria. Se orarmos e ansiarmos por uma transformação, mas não recebemos respostas às nossas orações, apesar de termos confessado nossos pecados, conhecidos e desconhecidos, de modo que a razão das trevas não está em nós mesmos, e se apesar de tudo isso fica escuro, isso é permitido por Deus. Então, o diabo espera que digas, nada disso adianta, vamos acabar com isso. Mas também o Senhor aguarda, Ele espera para saber se persistirás, pois se persistires, haverá uma maravilhosa vitória. Porque a mentalidade de Jó era íntegra. Ele alcançou uma poderosa vitória de oração. Essa vitória de oração é manifestada naquela frase que durante os séculos foi um fortalecimento para milhares e milhões de pessoas, também na hora da morte. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Se Jó não tivesse experimentado essas trevas, ele poderia ter dito no máximo, sim, claro que eu creio. Mas agora, o seu testemunho é tão poderoso porque nasceu das trevas. Um outro exemplo é Daniel. Em Daniel 10, 2 e 3 está escrito: Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Porque Daniel estava tão triste? Com base na palavra, ele tinha compreendido que os 70 anos de exílio de Israel estavam chegando ao fim. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com jejum e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel 9, 2 e 3. Ele orava, portanto, em concordância com a palavra de Deus, pela libertação do seu povo, mas não recebeu resposta. Então ele estabeleceu um tempo de jejum e orou durante 3 semanas. Durante esse tempo, ele absteve-se de todas as coisas supérfluas, de todas as coisas desejáveis, comendo o mínimo necessário. Apesar da oração com perseverança, ele estava triste. Por quê? Porque Deus ficava calado. Mas esse homem, Daniel, nunca pensou em desistir. Essa era a sua grandeza. Mas como é conosco? Como somos fracos? Há muito teríamos um despertamento se não desistíssemos de orar. Pois a respeito, oramos dentro da vontade de Deus. Se não nos responde e deixa nossa alma ficar em trevas, então somente para que a vitória fique depois tanto mais gloriosa. Depois, Daniel também recebeu resposta, mas primeiro teve uma visão das trevas atrás da sua luta de oração, pois o príncipe angélico lhe disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel 10, 11, 13. Com outras palavras, Daniel, apesar de teres ficado durante 3 semanas nas trevas, o Senhor já tinha ouvido há muito. Isso vale também para ti. Quando oras de acordo com a vontade de Deus, apesar de continuares não percebendo um atendimento visível das tuas orações, o Senhor já te ouviu. Não é isso maravilhoso? Se clamaste ao Senhor por algum tempo determinado, na certeza de que se trata da vontade de Deus, e continuas em trevas, sem receber resposta, mesmo assim Ele te ouviu desde o primeiro dia. Mas o que tens que fazer é perseverar. Justamente por isso, os filhos de Coré podiam orar tão poderosamente na fé de que seus salmos são um testemunho comovente. Os filhos de Coré
procediam de uma família comprometida, mas temos deles os mais maravilhosos salmos. Seus antepassados, todo o grupo de Coré, desceram vivo ao abismo porque se rebelaram contra o Senhor. Mas um dos salmos dos filhos de Coré, lemos as palavras proféticas: Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Salmo 88, 12. Os descendentes de Coré foram, portanto, libertados da maldição do pecado de seus pais. Existe uma libertação completa para todos que ainda sofrem sob ligações obscuras herdadas, pois Jesus é vencedor. Como último exemplo, eu gostaria ainda de citar um homem que teve que passar por coisas terríveis, o rei Davi. Apesar das suas muitas orações, dar-se uma vez ao trabalho de ler os salmos. Os primeiros anos em que ele havia sido ungido rei, acontecia sempre o contrário daquilo que ele pedia. Parecia como se Deus ficava calado, como se estivesse esquecido sua palavra e ignorasse o fato dele mesmo ter mandado ungir Davi como rei. Quantas vezes ele lamenta, aproximadamente, com as seguintes palavras: Senhor, estou caído na cova, não escutas meus altos gritos? Até que chegou o magnífico reconhecimento. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Salmo 139, 12. Aqui Davi disse algo que deveria ser lembrado por todos aqueles que têm que lutar com trevas. Nosso abençoado Salvador Jesus Cristo, o maior de todos os homens de oração, passou ele mesmo pelas mais profundas trevas. Da hora sexta até a hora nona, houve grandes trevas sobre toda a face da terra. E Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 45, 46. A essa pergunta ele não recebeu mais resposta. Mas justamente essa falta de resposta de Deus levou à mais maravilhosa vitória de todos os tempos, que é válida eternamente. Ai de nós, se temos tão pouca fé, que ficamos resignados e desistimos quando há trevas e resistências. Pois, se desistimos de orar, apesar da vitória estar iminente, jogamos tudo fora. Por isso, apesar de todos os sentimentos negativos, persiste na oração, lembrando as palavras de Isaías 50, 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas, sem nenhuma luz, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Jesus vive.